De maiores aberturas de novela. Uma pergunta agora pro colega. O que que significa, principalmente naquela época, vai emplacar uma música numa novela para um cantor? Cara, a possibilidade de glória, porém remota, porque você lembra que um disco, né, uma trilha, tinha músicas que elas nem eram executadas na novela. Isso é verdade. Então, assim, existia essa lenda, né, que botou a música na novela, vai bombar. E não é verdade, porque, na verdade, uma ou duas canções da trilha da novela puxavam aquela trilha inteira. Sim. Às vezes, duas ou três. Mas se você pegar os discos, você que gosta de disco, eu também tinha os discos de novela e tal, sim, a gente se forçava a gostar das músicas que estavam ali porque tinha comprado o disco. Mas, na verdade, eram uma ou duas. Que tocava todo dia, Que tocava né? todo dia, que eram as de frente. Então, essas realmente fizeram artistas, fizeram hits, fizeram canções. Mas era uma procura, era uma busca. Foi um sonho que eu não realizei. Você não colocou? Eu jurava Não, que tinha alguma eu tive sua... um quase, Tá. eu tive um quase com o Manuel Carlos, que até fiz todo um esquema, porque tinha uma relação de amizade com a filha dele, então a gente já se conhecia, tinha uma namorada que era muito amiga também dela e tal, então a gente acabei frequentando em algum momento, sabia o endereço dele, escrevi uma música, vou até tocar aqui, porque vocês vão dizer se essa música não era a cara de uma novela do Manuel, depois eu conto a história então, é melhor. Tá, vai, toca aí. Eu troco os passos pra levar até você algo de novo, e aos soluços tento te compreender. Falho de novo. Será que é tão distante quanto eu vejo pra gente se entender? Tô tenso e me atrapalho quando eu tento te explicar as coisas que atravessam entre nós. Eu já não sei mais se eu quero, mas juro que tentei entender o nosso amor ou tentar te esquecer. Se vivi sentindo dor, foi por tanto te querer. Entender o nosso amor ou tentar te esquecer. Se vivi sentindo dor, foi por tanto te querer. Perdoa, mas eu tenho que dizer. Foi tempo. Foi tempo. Foi tempo. Não é uma canção de novela? Ô, louco, eu vejo a Júlia Felden, lembra, né? Acho que era sim. Em Laços de Família, sim, né? E aí eu peguei a produção dessa música é linda. Peraí, aonde que eu escuto essa música mais se eu quiser ver? Então, infelizmente, em nenhum lugar. Ô, louco, então você vai ter que ver o programa toda vez. Infelizmente, em nenhum lugar. O meu projeto para esse ano, né? A gente vai falar de carreira daqui a pouco, mas assim, já fica esse spoiler. Que a minha ideia é lançar músicas que eu não lancei, sim, em formatos tanto despidos, assim, violão e voz, quanto as produções que eu fiz e que eu não lancei porque não era a hora, não sei o quê. Então essa música tem uma produção linda do Carlos Trilha, sim, que é uma super balada. Pô, tem o Luiz Coimbra tocando violoncelo, bateria do Cezinha, então uma faixa que tá linda. E eu mandei esse CD para casa do Manuel numa caixa, uma carta. E falando isso, eu adoro suas novelas, sou fã das suas histórias, o que você conta. Você lembra que época que era? Cara, isso foi... pra gente saber a novela, tô né? tentando caçar aqui, Isso foi, olha, vamos botar aí. Tenho 10 anos de casado, bota um pouquinho 10 anos pra trás disso. Cara, acho que isso aí foi 2000... Já tava na turma do Didi, talvez? Eu acho que isso aí deve ter sido, cara, 2009... Páginas da Vida. Eu acho que sim. Ou Viver a Vida ali. Eu vou ter que... Isso é uma informação importante. Foi bom você me perguntar isso, porque é uma história, né, concreta e eu preciso entender, preciso lembrar quando é que foi. Eu lembro que o Cazuza, que é um parceiraço, trabalha comigo, de produtor e tal, ele entregava de moto, então ele pegou a moto, botamos numa caixa bonita, botei uma carta, falando isso, falando, olha, não quero ser intrusivo, mas eu acho que essa história dessa canção combina muito com uma novela e eu vejo essa música e depois a coisa quase foi... Entendi. Porque ele pergunta até para a Julinha e para essa minha ex-namorada, ele fala, ei, o Daniel tem uma carreira concreta mesmo, é uma música só e tal,
Mas logo depois, isso aí é uma história incrível que eu nunca contei. Eu estava terminando o namoro com essa menina, ela era muito amiga da Júlia, e por isso que a gente ficou próximos. Era um namoro complicado. Inclusive, essa música eu escrevi para esse nosso namoro, que era isso, que eu não conseguia entender esse amor, já tentava, mas não dou mais conta, foi tempo. A música saiu de uma dessas nossas rupturas. E aí, lá pelas tantas, a gente estava já terminado, mas se falava como amigos, eu tentando ali deixar o negócio. E tem um show do Roberto Carlos, que eu fui convidado, no Maracanã. Sim. E eu ia com o Dudu Falcão, compositor. Sim. E o Dudu furou comigo, e eu já estava num relacionamento light, que eu não ia assumir porque eu não queria magoar ninguém. Mas nesse momento cai uma chuva no Rio de Janeiro, inclusive esse show do Roberto foi com chuva. E aí eu tô na casa dessa minha namorada, nova namorada, e eu falo, cara, agora eu vou sozinho pro show. O Dudu Falcão furou, a gente estava em Ipanema, que ela morava em Ipanema, eu falei, pô, vamos comigo. Ela sabia da situação, que eu não queria expor e tal. Eu falei, não, então a gente vai meio que de amigo. Só que quando a gente chega no show, uma hora que vai ali ao banheiro, era o estádio, então tinha um banheiro, aí eu saí do banheiro primeiro, encontrei a Júlia e essa minha ex-namorada. A gente se fala, a Júlia botando ainda aquela pilha, querendo que o namoro, né, voltasse. Sim. E aí tudo bem, não sei o que, tarará. E aí vem a atual e eu apresento, falo assim, essa aqui é a fulana, minha amiga. E aí, nessa hora, a minha ex, que era muito emotiva, já cai nos prantos e tal, e passa a noite chorando na casa de Manuel Carlos. Entendi. Por causa desse cara, desse assassino de sentimentos, que nem era, que eu não estava fazendo nada errado. Sim, já tinha terminado o namoro. Mas isso quebra esse pacto que estava sendo formado ali. Exatamente. Porque aí o cara não vai, porque o Manuel é muito família, né? Sim, total. Então, assim, mexeu ali, feriu, sofreu, nem tem entrado aqui. Então, essa música... Mas então, ainda dá tempo dessa música história vigorar. Realmente, essa história inédita, que é uma história que eu nunca tinha relatado, assim, só nas internas, mas foi isso, porque ele recebeu bem a canção. E a coisa ia andar, mas depois disso... Não tem. E ela tem tudo a ver mesmo. Fica aí a dica aí, pra quem for fazer um remake do Manuel, que vai ter um remake do Manuel Carlos alguma hora. Uma série, tá tudo bem. Né? É isso. São trapaças da vida.